Olá, turminha, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo de reposição de aula para fazer a correção das páginas 59 e 60, onde estão a tarefa 20, que é também sobre o sistema locomotor, tá bom? Exercício 1, nós temos assim: devido ao seu aspecto rígido, os ossos são imediatamente relacionados com sustentação, mas eles exercem outras funções. Quais são elas? Então, nós já sabemos que ele exerce função de proteção, armazenamento, a homeostase natural mineral, ela se refere a esse armazenamento que ela vai liberando para o corpo as quantidades necessárias dos nutrientes, tá bom? Produção de células, sanguíneas, tá bom? No exercício 2, o fêmur é um osso longo, com um canal central contendo medula óssea. Quando comparamos o fêmur com os ossos irregulares, como as vértebras, verificamos que eles são bastante diferentes, não apenas na forma e no tamanho. Explique. Então, olha só. O fêmur, então, por ser o maior osso do corpo humano, que é esse que se localiza na coxa, ele está relacionado às funções de sustentação, além de produzir as células sanguíneas e além de armazenar as substâncias minerais, né? Já as vértebras, por serem irregulares, elas não possuem medula óssea e elas também não estão relacionadas à produção de sangue, certo? É essa não só a diferença no formato, mas também em suas funções, tá bom? Então vamos lá. Então, olha só, o fêmur está relacionado às funções de sustentação, produção de células sanguíneas e armazenamento. Já as vértebras, por serem ossos irregulares, elas não possuem medula óssea, então elas não estão relacionadas à produção de células sanguíneas. O exercício 3 tem assim: o coração é um órgão vital, formado basicamente por um músculo que se movimenta continuamente. Por que então esse músculo não foi abordado neste módulo? Porque ele não está relacionado ao sistema locomotor, né? Ele tem um sistema autônomo de contração. Lembra quando nós estudamos sobre os músculos? Não era um músculo esquelético, né? Ou os que revestem aí os ossos, que funcionam
junto com os ossos, mas ele era um músculo cardíaco, né, de funcionamento autônomo. Ele não precisava de impulsos nervosos para funcionar, certo? Então, nós vamos colocar porque ele não está relacionado ao sistema locomotor. No exercício 4, nós temos assim: qual a origem da energia utilizada no processo de contração muscular? Né? Ela se origina, a gente já estudou no primeiro bimestre, que ela se origina através de quebra de alimentos. Essa quebra de alimentos, lembra que o carboidrato, o que ia virar, as gorduras, o que viraria, nós já aprendemos isso lá no primeiro bimestre, quando falamos do sistema digestório. 5. É praticamente impossível a movimentação isolada de um único músculo, uma vez que ele está relacionado com outros durante sua ação. Explique por que isso acontece. Olha só, porque todo músculo ele está ligado, ele age sobre uma articulação e ele tem um movimento antagônico. Né? O que é um movimento antagônico? Enquanto um faz uma função, o outro faz outra. Então, por exemplo, se um músculo se contrai, é porque o outro está relaxando. E quando o que estava contraindo relaxa, o que estava relaxado se contrai. Esse é o movimento antagônico, certo? Então, vamos colocar assim, ó. No exercício 6, então, nós temos alguns ossos apontados e nós vamos ter que nomeá-los, tá bom? Então, olha só. O osso 1 é o maxilar. O 2 é a mandíbula. O 3 é o húmero. O 4 é a costela. O 5 é o externo. O 6 é o rádio. O 7 é o fêmur. O 8 é a patela. E o 9 é a tíbia. Certo? No exercício 7, nós temos assim: cite os ossos formadores do esqueleto axial e do esqueleto apendicular, classificando-as de acordo com suas formas. Então, vamos lá. Ó, vou colocar aqui e depois eu falo com vocês, tá bom?
exercício 8, nós temos assim. Além dos minerais, os ossos armazenam outra substância. Qual a substância e por que ela é importante para os ossos? A outra substância é o colágeno, que vai fornecer a flexibilidade, lembra? O ex-jogador Ronaldo sofreu um rompimento nos ligamentos do joelho por mais de uma vez, o que causou inclusive afastamentos e interrupções na sua carreira. O que são e qual a função dos ligamentos? Então, os ligamentos são as fibras que vão manter dois ossos articulados, né? Elas são, né? Qual a função? Elas são fibras e elas vão manter os ossos articulados. Fibras resistentes que mantêm os ossos articulados. E por fim, a 10, nós temos assim. Levando em consideração o que você aprendeu sobre a estrutura da coluna vertebral, escreva o que você acha que o uso de mochila com peso excessivo pode acarretar. Então, pode causar dores nas costas, né? Patologias, além de achatamento da coluna vertebral, causando hérnia de disco. Então, a gente pode colocar assim, que pode causar dores e patologias. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar comigo. Até mais.